Nós saudamos a todos que estão conosco com a paz do Senhor. Estamos dando início a mais um Família, um Projeto de Deus. E hoje o nosso tema será Construindo o Parapeito. Aqui conosco, como sempre, o pastor Guilherme e o pastor Douglas, a paz do Senhor. Pai do Senhor a todos, Pai do Senhor. Pai do Senhor Douglas, pastor Marcelo e a todos que estão assistindo conosco. Eu vou pedir ao pastor Douglas que possa ler o texto para nós. O texto de hoje está no livro de Deuteronômio, capítulo 22, versículo 8, que diz assim: Quando edificares uma casa nova, farás no telhado um parapeito, para que não ponhas culpa de sangue na tua casa, se alguém de alguma maneira cair dela. Nós poderíamos abrir o tema falando primeiro da casa e depois do parapeito, porque o parapeito ia ser uma parte dessa casa. Então aqui a casa é um lugar de habitação. Então está falando tanto do nosso lar como a nossa vida. O Senhor quer que a nossa vida seja um lugar de habitação do Espírito Santo. Que o Espírito Santo venha habitar em nós e o Senhor quer habitar também na nossa casa. Então, aqui, quando o Senhor revela para Israel que quando eles fossem construir uma casa, deveria fazer no telhado um parapeito, que é aquilo que é para proteção, para evitar morte, é até hoje uma coisa muito usada na segurança do trabalho, né? Uma coisa, você vê como é que a palavra não envelhece, né? Mas o Senhor faz um ponto aqui que é importante falar da casa antes do que falar do parapeito, que é quando for construir uma casa nova. Então, era uma lei específica para casas que seriam construídas. Então, o Senhor está apontando aqui para o novo nascimento. O novo nascimento. Amém. Então, não é para a velha casa, o velho homem. Até porque, agora juntando a lei com o lado espiritual, por que a velha casa, que é o velho homem, não precisa de parapeito? Porque o ímpio não cai. Não há queda para quem está fora da presença do Senhor, para o ímpio. Porque ele nunca foi levantado, ele nunca foi salvo. Porque o ímpio, e muitos de nós antes também de conhecer o Senhor, o ímpio, o homem ele já nasce com a natureza caída de Adão. Ele já nasce com essa natureza caída, o ímpio já está caído. Então, não faz sentido o parapeito para ele. O parapeito é para quem nasceu de novo. Por quê? Porque esse, espiritualmente, o Senhor colocou de pé. Amém. Não é verdade? É. Agora, outro ponto que a gente poderia abordar em relação à casa nova é o seguinte. Por que essa distinção aqui do Senhor? Porque aqui, lembrando que a lei também estava preparando Israel para quando fosse entrar na terra prometida. E quando eles entrassem na terra prometida, as casas, os lares, teriam dois tipos de casas. Aquelas casas, como aqui está dizendo a lei, que eles iam chegar e ia construir do nada, e que aí já ia sofrer a influência da arquitetura do povo de Israel. É interessante como essa questão de arquitetura é tão valiosa, porque expressa muito uma sociedade, um povo, uma nação, características. A arquitetura é uma forma de comunicação extraordinária do tempo, das épocas, né? Mas como Israel venceria e venceu os habitantes de Canaã, os cananeus, os jebuseus e tantos outros povos, que eles foram vencidos e tirados, Israel então herdou a casa deles. Então muitas famílias de Israel passaram a morar em casas que antes eram de um povo que não pertencia ao Senhor, e que tinha, então, a arquitetura própria daquele povo, característica daquele povo. E essas casas, quando os filhos de Israel foram morar, acabaram sendo consagradas ao Senhor. Então, nós temos esses dois tipos de casas na igreja. Os irmãos percebem? Como tem esses dois tipos de casas no meio do povo de Israel. Você tem aquela casa que foi construída do nada, são aqueles que casam na presença do Senhor. Então eles constroem um lá do nada, uma casa nova. Mas tem muitos que já se converteram casados. Eles eram jebuseus antes. Eles eram cananeus antes.
E esses cananeus e jebuseus foram vencidos pela palavra, pelo evangelho, pela cruz. Glória a Deus. E morreram e foram sepultados no batismo. E agora eles são convertidos. Então, esse lá daqueles que casaram e se converteram casados, assim como Israel, esses lá precisavam ser consagrados ao Senhor. Não é verdade? Sim, amém. E pastor Marcelo, o mais importante que eu entendo desse momento, desses dois lares que convivem, o que o mais importante é a influência do Senhor. Né? Muito boa. Porque ainda que, aí até o pastor fez uma colocação assim, agora nós vamos unir o físico com o espiritual. Ainda que na parte visível, na parte física, foi uma família que foi constituída antes da conversão, mas tem a influência espiritual, que agora é um coração que vai estar sendo orientado pelo Senhor. Um coração, Muito bom. é uma família, vidas que serão agora moldadas segundo a orientação de Deus, né? Então, fisicamente, tem uma história antes, mas nasceram de novo, entregaram a vida a Jesus, consagraram o seu casamento ao Senhor, tudo se fez novo. E agora o Espírito Santo é o mesmo Espírito que habita em ambos e os torna uma só carne, né? Então, essa característica agora do Espírito sobre as nossas vidas, sobre a vida desses, ela torna eles um só, porque é o mesmo Espírito que opera, o mesmo Espírito que opera no esposo, é o mesmo Espírito que opera na esposa, é o mesmo Salvador, é o mesmo Deus, é o mesmo Consolador, é o mesmo que constrói, e ele constrói junto e faz tudo novo, Amém. tudo novo. Isso é muito interessante, porque a casa continuava sendo a mesma, mas os habitantes mudavam. Ou seja, não se pode mudar a história, não se pode mudar o passado, mas vocês não são mais os mesmos, vocês são servos do Senhor. Porque é importante dizer isso, que às vezes a irmã pode ter um sentimento, eu não casei na presença do Senhor, mas nós nos conhecemos no mundo, mas eu casei lá no mundo, lá nas festas mundanas, em algum lugar até nada apropriado. Mas a partir do momento em que vocês conheceram o Senhor, esse lá foi consagrado ao Amém. Senhor. Agora não são mais dois, mas um só. Então agora é um lar que pertence ao Senhor. E que o Deus uniu, que vocês foram unidos no Senhor, não separe o homem. Amém. E você não pode diminuir o poder do Senhor. Lá no mundo, vocês se conheceram, mas o Senhor é o Deus do destino. Amém. É o Deus que nos predestinou para a salvação. Porque veja, o que o Salmo 139 fala? Ainda que eu habite nas trevas, até lá a tua mão me guiará. Mesmo quando o homem está nas trevas, Deus está cuidando dele. Amém. Não é isso que o Salmo diz? Sim. Até nas trevas tu estás. Então você estava nas trevas, no mundo, mas o Senhor estava lá cuidando de você. Amém. E te preservando para o dia da sua salvação e guiando os seus passos. Porque Deus nos prepara para o dia da salvação. Então tenham paz. Assim como aqueles que hoje casam no Senhor, o seu lar também é consagrado, porque as coisas velhas se passaram e tudo vai ser feito. Graças a Deus. Amém? Amém. Amém. Agora vamos então falar do parapeito. Vamos falar primeiro do objetivo do parapeito, depois podemos entrar mais nos detalhes. Toda lei tem um objetivo. E aqui, qual era o objetivo? Lembrando, apesar que muitos sabem, que na arquitetura das casas de Israel, o telhado era plano. Isso era uma característica. Era até interessante mostrar uma foto aqui agora, durante o programa. Não era como hoje, na maioria no Brasil também, em vários países, as casas, não, lá era plano. Então, o terraço era muito usado para malhar o trigo, a cevada, para dormir no verão, Exatamente. para as crianças ficarem brincando. Era comum, quando chegava um visitante, dormir em cima, por causa do calor, porque as casas embaixo às vezes não tinham divisão, não tinham paredes. Então era um lugar muito usado da casa, e muito valorizado. Então o senhor mandou colocar um parapeito nesse terraço plano com o objetivo. Agora vamos direto no objetivo, evitar a queda, que é uma palavra até que aparece no texto, para que não houvesse
queda e nem morte. Então aqui, esse é o Deus que não quer que haja queda na nossa casa. Não tem uma coisa mais triste quando na casa de um servo do Senhor alguém cai. Há que cair da graça tem descaído. Um filho, um marido quando cai, uma esposa quando cai, né? O marido é um servo de Deus, os filhos são servos de Deus, e a mãe despenca para o mundo. Então, é um Deus que quer nos preservar dessa tristeza. Verdade. E quando nós vemos assim, aqui são orientações, é uma lei do Senhor, né? Ou seja, Deus sempre vai nos dar todas as orientações para que não haja um prejuízo, né? Deus poderia ter se omitido. Não, constrói sua casa nova. Não, mas é necessário que haja o parapeito. Ou seja, o Senhor constantemente, ele tem o interesse de nos orientar para que não haja queda, para que não haja falha. E aí nós vamos falar aqui de vários detalhes. Vemos também que era algo intransferível. Ah, muito bom. Ou seja, ali era uma palavra de Moisés para todo o povo que ia da terra. Cada família, cada casa deveria construir o seu parapeito. São responsabilidades que competem a nós, né? Nós não podemos transferir essa responsabilidade para outra pessoa. Até para o pastor, para o vizinho, para o parente, para a escola. Exatamente. Muito bom. Né? Ah, isso é importante. Porque cada um Os de avós. nós, para os avós, nós temos que assumir esse compromisso. Muito bom, hein? Porque a responsabilidade ia recair sobre quem? Sobre os moradores da casa. Exatamente. Muito bom. E o Guilherme fez uma observação muito interessante aqui antes, quando ele destacou a palavra sangue Inocente. inocente. Aqui o texto parece indicar para as crianças, porque a criança vive o estado de inocência. Porque, veja, vamos supor que houvesse um telhado que não houvesse o parapeito. O adulto é consciente. Exato. Se ele pular, ele quer saber que está pulando. Exatamente. Se ele ficar a um passo da queda ali, ele tem consciência. Correndo risco, né? Que ele está correndo risco. Exatamente. Ele não é um inocente. A criança não tem, ela vive num estado de inocência, a criança não tem essa noção de perigo. Tudo para ela é brincadeira, é diversão. Então aqui, veja que interessante, o Deus que ama as crianças Exatamente. e não quer que acidentes fatais aconteçam com elas, nem fisicamente e nem espiritualmente. E Deus, ele corrige a palavra, fala aquele que ama. E ele estava ensinando ali, né? A lei de Deus dada a Moisés ao povo era um ensino porque Deus nos ama. Certamente hoje essa palavra ela vem ao encontro porque Deus nos ama, não é? Ele ama os lares, ele ama os nossos filhos. E esse limite que ele estabeleceu, essa regra, né? É para preservação de tristeza, de dor, de choro, de lágrimas, não é? Às vezes até quando se levante ou se ouvia falar disso, poderia até parecer um pouco desafiador, não é? Para algumas casas. Olha, nós temos que fazer um parapeito, mas essa parte faz parte da edificação. Tem que ter essa parte na edificação do nosso lar, da nossa casa, né? O parapeito, os limites, a disciplina, não é? Tem que existir isso, porque senão o prejuízo vem. Essa palavra limite é importante, porque quando se fala agora de criança, o parapeito é que botava limite. Ele sabia que até ele podia brincar. Ou seja, a criança precisa de limites. Um menino, uma criança que cresce sem limites, ele vai ser um adulto amanhã indomável. Ele vai sofrer muito com o mundo, porque o mundo vai pôr. Ele vai pôr a força. Ele vai se tornar uma pessoa até difícil de conviver. Porque uma pessoa sem limites, ele fica uma pessoa inconsequente. É uma pessoa de riscos. Uma pessoa sem limites não é uma pessoa confiável. Então, o pai, por amor à criança, tem que pôr o parapeito, tem que pôr ali, até aqui você pode. Aí, a expressão é interessante, né, Douglas? Ou seja, você tinha ali o terraço. Então, acho que uma frase seria a seguinte: era uma liberdade com limites. Exatamente. Ó, o terraço aqui, você pode brincar à vontade. Que é de vocês, pode brincar à vontade. Só não passa do parapeito. Exatamente. Então, essa é a criação ideal. Com liberdade, porque também não pode ser uma criança oprimida,
sufocada, totalmente dominada, que não desenvolva a sua própria personalidade, as suas próprias aptidões e dons naturais, mas também tem que ter limite. Então, o parapeito traz uma fórmula, não sei se essa palavra, perfeita da criação. Uma infância com liberdade, mas com limites. Não interessa. Ou seja, não é uma prisão, né? E assim, você pode brincar com o celular? Pode, durante 1 hora. Muito bom. Né? Você vai na casa do colega, mas tal hora você tem que estar aqui em casa de novo. Então são limites que são administrados, né? Não era... me parece que o parapeito tinha uma altura limite, vamos dizer assim. Não era uma prisão, não era uma redoma. Então é muito importante as famílias observarem isso, principalmente na criação dos filhos. E até no convívio também, né, pastor Marcelo, pastor Guilherme? Entre marido e mulher, tudo isso tem os limites de cada um. Porque se a gente acaba aprisionando os filhos, o que vai gerar neles? O desejo amanhã de fugir. A palavra fala, pais, não aborrecei os vossos filhos, né? Então esses limites são muito seguros. Agora me ocorreu um detalhe, o seguinte: quando olhássemos para uma casa de fora assim, e apareceu o parapeito, né? Então, é perceptível quando uma família, uma casa, quando os filhos foram criados com parapeito, você vê. Com limites. Com limites, muito bonito de se ver isso. E o outro detalhe também é que os pais devem dar conhecimento aos filhos dos perigos. Muito bom. Porque você, meu filho, porquês, né? chegou perto aqui do parapeito. Ó, você tá vendo que se você passar, você vai cair? E se você cair, você vai sofrer um prejuízo? Ó, você vai sair com seus colegas. Você vai sair. Mas olha o assunto que você vai tratar. Olha onde eles querem ir. Você vai ali, você vai ali. Não muda o rumo, não. Você vai ali, depois o outro chama para ir para lá. Você vai ver com quem você anda. Os assuntos que são tratados, as suas companhias, as suas amizades. Então você está dando liberdade, mas você está ensinando e mostrando o perigo. Olha bem, lembra que se um errar e você estiver junto, você vai estar no meio. Então, olha o perigo disso para você. Então, você cria o filho, dando a ele a liberdade, mas mostrando os perigos e o limite estabelecido. O que o Guilherme está falando é um segredo importante na criação de filhos, que eu nem sei se todos usam, que é o seguinte. Então, eu vou tentar botar uma expressão em que pode ação e consequência. Quando o pai consegue mostrar isso ao filho, interessante, Douglas, que às vezes a ação e consequência é mais eficaz que o castigo. Porque você mostra o seguinte, eu vou tentar explicar, para entender. Você fala, se você fizer isso aqui, vai acontecer isso aqui. Só isso. Ele fez, então isso aqui acontece. Então ele vai entender o seguinte, a minha decisão aqui teve um preço. Amanhã quando ele for fazer de novo, ele vai pensar, vale a pena? Exatamente. Ele aprende com o próprio erro. Isso me parece muito mais eficaz do que a própria disciplina e o castigo. Você entendeu? Verdade. Ele quer muito ir pro parquinho, jogar futebol. Então, ele tem que fazer o exercício. Eu posso dizer, não, filho, você pode ir. Você faz o exercício e você vai. Ação e consequência. Sim. Entendeu? Exatamente. Ele vou jogar futebol. Aí, ele talvez... lógico que essa criança vai testar o pai ou a mãe. Um dia ele não faz o exercício. Hoje não tem futebol. Sim. Então, ele está colhendo uma consequência. Amanhã, o que ele faz? Ele faz exercício e vai pedir, porque ele quer ir para o futebol. Porque é a coisa que ele quer. Porque ele vai calcular preço. Não fazer exercício tem um preço alto, que é deixar no futebol com os amigos. E isso é uma forma que me parece extraordinária de para fazer. Basta que ele mantenha a regra. Porque ela vai ser muito eficaz. Né? E eu acho isso muito interessante. Agora, dentro do que a gente estava falando, né, a liberdade com limites, isso também é para o adulto. Você fala assim, a criança, não, nós somos livres. Mas se o sinal tiver vermelho, você pode passar? Exatamente. Não pode. Não é verdade? Por quê? Porque a liberdade tem que ter limite. Isso é uma necessidade do ser humano. É uma necessidade do ser humano. Eu até estava comentando que eu acho que um parapeito que existe é o temor ao Senhor. Mas antes de falar nisso, eu queria falar sobre o nome em si. Né? Para-peito.
Ou seja, por quê? Para aquele é o que o retém, o que segura. E o peito é porque é a parte do corpo onde geralmente o parapeito ia. Lógico que se ele for muito baixinho, Exatamente. ele não... É o ponto de equilíbrio aqui, né? Exatamente. Essa palavra é extraordinária. Porque um parapeito pequenininho, vai dar um pouquinho de limite, mas não vai segurar, né? Exatamente. Verdade? Exatamente. Se você põe um muro todo tamanho, virou uma prisão. Quer dizer, ou seja, o parapeito tinha uma altura em que ele estava seguro, mas ele não deixava de ver o céu, ver as coisas. Quer dizer, nós não queremos criar crianças bitoladas, não sei se a palavra pode ser usada, né? Mas Alienadas, né? alienadas. Você vê que a arca, eles estavam dentro da arca de Noé, mas tinha janela. Eles estavam, lá fora o negócio tá difícil, hein? Lá fora tá acabando com tudo, hein? Aqui tá seguro. É as janelas do discernimento. Você olha, você tem noção do que tem lá fora e você sabe o que você tem dentro. Então ali, o parapeito é nessa altura, que é onde está o coração. É onde está o coração. Então, muitas vezes, o parapeito é o Senhor que tem que parar os nossos impulsos. Então, às vezes, você está indo para um caminho errado e o Senhor te para. Às vezes tem impulso, sentimento, vou fazer, vou para lá, e aí o Senhor vem pôr um limite. O Senhor dá uma revelação, você recebe uma palavra do seu Pai, é uma mensagem que vem na igreja, é um dom espiritual, para aqui, e aquilo segura o seu ímpeto e te livra Da queda, né? da queda. Aqui é, né? A Bíblia fala que o coração do homem é enganoso. E às vezes somos atraídos pelos sentimentos do coração, né? As curiosidades, os desejos, os impulsos, como o pastor falou. E o Senhor vem, pela misericórdia dele, com o Espírito Santo e nos para, né? E assim, fico imaginando, né, uma criança ou um adulto chegando, e às vezes o bloqueio, ele é firme, né? Então o Senhor faz isso, o Senhor vem e fala conosco de uma forma contundente, uma forma firme, para evitar a queda. Então, os limites que o Senhor nos coloca é para o nosso bem, é para nos salvar, para preservar a nossa vida, para nós não chorarmos e depois contabilizarmos os prejuízos e as perdas que podem acontecer pela nossa falta de discernimento. Né? O homem é Exatamente. impulsivo muitas vezes. Provérbios 24, 23 fala: o coração do homem procede as saídas da vida. São as emoções, são os pensamentos, aquilo que a imaginação produz, as expectativas, tanta coisa que o homem almeja. Mas glória a Deus que nós temos um Senhor que conhece o nosso amanhã. Então ele nos para, ele nos faz acordar às vezes de sonhos que nós começamos a imaginar, e ele nos orienta e nos coloca firmemente no caminho, não é? É esse parapeito que nos protege, não é? Mas nos dá a direção certa. Eu estava até falando, né? Eu acho que o temor ao Senhor é um parapeito. Faz parte desse parapeito. Verdade. Porque o temor a Deus te dá limites. Às vezes você quer fazer uma coisa, aí vem aquele temor, isso não vai agradar ao Senhor. Aí você para. Todo aquele impulso para rapidinho. Né? Você tem que o negócio, você está empolgado e papapá, aí você fica meio assim, meio tomado por um negócio, daqui a pouco você vê aquele temor. Isso está errado. Verdade. Eu lembrei de Davi, né? Davi teve a oportunidade de acabar com a vida de Saul. Muito bom. E os valentes, o Senhor entregou na sua mão. Não, eu não quero tocar no ungido do Senhor. Então ali foi um parapeito, né? Davi poderia ter avançado o limite, ultrapassado o limite, mas o temor em saber que era o ungido do Senhor, ainda que ele tivesse seus motivos, ele foi retido ali, né? Bom. Também podemos chegar, acho que tá, o assunto está aberto. Então, Douglas, Guilherme, a paz do Senhor. Amém, paz do Senhor. Um ponto interessante do parapeito é que ele cercava toda a casa. Todo o terraço estava cercado. Qualquer lado que a pessoa se voltasse, ele estava ali para segurar. Assim é o Senhor. O Senhor Jesus é para nós o nosso parapeito. O salmista disse isso: tu me cercaste em volta. Nós estamos cercados pelo amor dele.
Nós estamos cercados pela presença dele. Qualquer lado da sua vida que você virar, você vai ver. Se você se voltar, você vai ver ali a presença dele. No seu trabalho, você olha, ele está lá. Na família, ele está aqui. Na vida espiritual, você está na rua, o Senhor nos cercou para nos preservar da queda, da morte, para que nele possamos ter vida e vida em abundância. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a sua família. A paz do Senhor.